Um jovem foi baleado no rosto por um segurança da estação do BRT de Santa Maria. O caso foi na volta das festas de carnaval na noite de ontem. Segundo a Polícia Militar, o vigilante atirou no grupo que teria desembarcado do BRT, quebrando as portas da estação. O vigilante disse ainda que reagiu depois que o rapaz e outros homens tentavam acessar uma área restrita, perto da bilheteria da estação. O tiro atingiu Maxwell Alves, de 18 anos, que foi encaminhado para o hospital, onde passou por uma cirurgia. 2 pessoas foram levadas para a delegacia do Gama. O vigilante também foi ouvido e liberado. O caso é investigado agora pela delegacia de Santa Maria. Sobre as ocorrências policiais registradas neste carnaval, a Secretaria de Segurança vai divulgar um balanço em coletiva hoje à tarde. A reportagem completa você confere no Band Cidade, segunda edição, que começa às 6:50 da noite. E você já deve ter ouvido falar em cerveja artesanal, ou mesmo já experimentou algumas. Você sabe como elas são feitas? Vamos conhecer agora um pouco mais desse mercado que vem ganhando cada vez mais aqui no DF e em todo o Brasil. As cervejas artesanais estão cada vez mais presentes na mesa dos bares e das festividades do brasileiro. No Distrito Federal, existem pelo menos 30 cervejarias trabalhando com esses produtos. Mas por que são chamadas de artesanal? Isso ocorre porque o processo de fabricação dessas cervejas é um pouco mais complexo. Tudo começa com a trituração desses grãos, conhecidos como malte. Na sequência, eles são fervidos em água para que os açúcares presentes sejam quebrados em partículas menores. Aqui a gente está no processo de mosturação. Ela mantém uma temperatura de extração e trabalho das enzimas. Depois que a gente passar nesse processo, a gente vai fazer um processo físico, que é a separação dos grãos do líquido. Então, todo o bagaço do grão que a gente extraiu os açúcares vai ser separado e vai ficar só o líquido que a gente chama de mosto. Esse mosto vai para a fervura, onde a gente vai estabilizar ele, esterilizar e adicionar os lúpulos. É nesse momento que o cervejeiro começa a interferir no sabor da cerveja. O próximo passo é o resfriamento, para que a fermentação se inicie. A partir daí, a bebida alcoólica preferida do brasileiro começa a tomar forma. A cerveja que está sendo produzida agora é a Mosaic Lincoln. Ela é uma American Lager e leva de 25 a 30 dias para ficar pronta. O resultado é uma cerveja mais aromática e encorpada. No último ano, o número de cervejarias artesanais cresceu 23% no Brasil, de acordo com o Ministério da Agricultura. Mas o Marco Aurélio, que é dono dessa fábrica em São Sebastião, lembra que o início do negócio, há 5 anos, foi complicado. Agora, ele comemora a melhora do cenário. A gente sempre teve algumas dificuldades, com relação aos insumos, depois a questão de equipamentos. A gente não tinha equipamento, então eu tive que montar o meu equipamento para poder fazer a produção artesanal caseira. O mercado mudou muito, Hoje, graças a Deus, a gente tem a certeza de que o mercado está estabelecido, é um mercado bom. A gente está com 400 microcervejarias mais ou menos já instaladas no Brasil e o crescimento é muito bom. Na cervejaria do Marco são produzidos 12 rótulos de cerveja, onde são resfriados 550 litros da bebida de 20 em 20 minutos. Mas uma cerveja específica chama mais a atenção. As cervejas envelhecidas em barricas de carvalho também agradam o paladar. Elas têm um sabor mais amadeirado. Aqui no Distrito Federal, essa é a única fábrica que produz esse tipo de cerveja. E com o crescimento do mercado, surgiram também os especialistas. São os beer sommeliers. Segundo o André, existem marcas de cervejas artesanais brasileiras que já conseguem desenvolver uma identidade de sabor própria. Um estilo brasileiro chama Catarina Sour, que são as cervejas que são cervejas ácidas que levam frutas feitas no Brasil. Então são cervejas de teor alcoólico muito baixo, que levam geralmente trigo ou aveia ou outros maltes, grãos que não sejam necessariamente só cevada e que tem também fermentos que vão dar esse caráter ácido para a cerveja e que levam frutas brasileiras. A gente tem Catarina Sours com jabuticaba, com cupuaçu, com butiá, com frutas de norte a sul do país. As particularidades do DF também são homenageadas em algumas cervejas produzidas por aqui. Aqui em Brasília, a gente tem cervejas que usam frutas locais, como por exemplo a Quatro Poderes, é uma cervejaria local,
que ela usa um tipo de maracujá que está sendo produzido a partir de uma pesquisa da Embrapa, que é a Pérola do Cerrado. Só tem em Brasília, só tem aqui. Ela é muito própria dessa região. E como diria Chico Science, uma cerveja antes do almoço é muito bom para ficar pensando melhor, mas com responsabilidade, porque bebida e direção não combinam em nada. E a Secretaria de Saúde investiga a morte de um paciente de 37 anos, morador da Asa Sul, por suspeita de dengue. Diogo Matheus Gomes era produtor cultural e vinha sentindo os sintomas da doença desde o início da semana. O corpo do homem foi levado para o hospital de Ceilândia, onde foram colhidas amostras para a realização de exames. O resultado, que vai confirmar se a morte foi mesmo por causa da dengue, deve ficar pronto nos próximos dias. E o Band Cidade volta daqui a pouco, não saia daí.